O cancro é das doenças que provoca mais mortes todos os anos em todo o mundo. Graças às técnicas de imagiologia por ressonância magnética, é possível verificar a formação destes tumores atempadamente. Como é que podemos otimizar então as imagens obtidas por ressonância magnética? Olá, eu sou a Ruth e venho-vos falar sobre o papel do gadolínio na ressonância magnética. Esta revisão teve como por base 2 artigos publicados em 2023, sendo que o primeiro chama-se Ketosane Imidazolium Core Shell Nanoparticles of Gadolinium Manganese Molybdenum Polyoxometallate as Novel Potential MRI Nanoagent for Breast Cancer Detection, e o segundo chama-se A Novel Protein for Bioremediation of Gadolinium Waste. O gadolínio, no seu estado puro, é tóxico para os organismos, uma vez que este tem um tamanho atómico muito parecido com o cálcio. Isto leva a que, quando o metal entra no organismo, este vai competir com o cálcio para entrar em mecanismos dependentes do cálcio, nomeadamente contração muscular e transmissão de sinais nervosos, podendo então fornecer grandes riscos para a saúde. No entanto, quando este metal tem um revestimento adequado, a sua toxicidade diminui. Devido às suas características paramagnéticas, o gadolínio é utilizado como agente de contraste em exames de imagiologia por ressonância magnética, o que permite detectar tumores na sua fase inicial. Um tumor forma-se quando uma ou mais células sofrem uma mutação que a transforma numa célula cancerígena. Posteriormente se multiplica descontrolada e irreversivelmente. O cancro da mama é o quarto cancro que provoca mais mortes por ano em todo o mundo, podendo chegar a mais de 700 mil mortes anuais. Dada esta situação, é fundamental dispor de técnicas de imagiologia precisas que permitam a detecção dos tumores na sua fase inicial e assim começar o tratamento adequado. Desta forma é então utilizada a técnica de ressonância magnética. Esta técnica tem como por base a orientação dos prótons através da emissão de uma radiofrequência após o seu alinhamento inicial com o campo magnético. Quando os prótons voltam ao seu estado inicial, ou seja, alinhados com o campo magnético, emitem uma radiofrequência, e esta é medida e transformada numa imagem. Quanto menor for o tempo que os prótons levam a voltar ao estado inicial, ou seja, o tempo de relaxamento, melhor é o sinal obtido e assim mais precisa é a imagem produzida. Nos testes de ressonância magnética, são injetados nos pacientes agentes de contraste. Os compostos que contêm gadolínio são bastante utilizados neste sentido, pois é verificado que estes diminuem o tempo de relaxamento dos prótons, aumentando assim a qualidade das imagens. No entanto, é verificado que o gadolínio é de facto um metal tóxico, caso a sua forma pura entre em contacto com vias dependentes do cálcio, podendo provocar reações adversas, como referido anteriormente. Além disso, a excreção deste metal para o ambiente provoca também a poluição de solos e águas. O objetivo desta revisão é, primeiramente, compreender como revestir o gadolínio de uma forma menos tóxica para o organismo. Depois, verificar se esses compostos produzem imagens de qualidade. E, por fim, entender como eliminar o gadolínio do organismo dos pacientes e impedir então a sua excreção para o ambiente. Primeiramente foi construído o composto de estudo. O gadolínio foi inserido então num polioxometalato, revestido por quitosana e imidazol. Foi então realizado um teste de citotoxicidade destes compostos a diferentes concentrações, em células tumorais, especificamente células do cancro da mama. De seguida foi feita a imagiologia por ressonância magnética, usando estes compostos como agente de contraste. Os objetos de estudo foram ratinhos com tumores, e foram feitas várias imagens ao longo do tempo após a injeção dos agentes de contraste. Por fim, foi medida qual a percentagem de gadolínio que é possível retirar da urina de pacientes de ressonância magnética. Este procedimento caracterizou-se pela recolha da urina dos pacientes e na retirada parcial e completa dos fosfatos presentes. Isto porque o gadolínio foi posteriormente ligado a uma proteína específica para depois ser feita a diálise e prosseguir com a separação. Como os fosfatos competem com o gadolínio para esta ligação, estes foram retirados. No fim, foi feita a desnaturação da proteína, a centrifugação e a recolha do gadolínio reciclado, e foi determinada a percentagem do gadolínio que foi extraído. Nesta figura temos representado o resultado do teste de citotoxicidade utilizando os polioxometalatos com gadolínio revestido por quitosana e imidazol, após 24 horas e 48 horas da injeção em células tumorais. No eixo dos Y temos a percentagem da viabilidade, e de referir que quanto maior for a viabilidade, menor é a citotoxicidade. No eixo do X temos então as diferentes concentrações que foram injetadas nas células tumorais em microgramas por mililitro. Podemos ver que a viabilidade se mantém entre os 80% e os 100%, até aproximadamente uma concentração entre 250 e 500 microgramas por mililitro, sendo que a partir daí a viabilidade começa a diminuir. Nesta imagem estão representadas as imagens dos ratinhos com tumores e a respectiva concentração dos agentes de contraste injetados, que foram obtidas por imagiologia por ressonância magnética após 0, 2, 4, 6 e 24 horas da injeção dos agentes de contraste. É possível observar o aumento progressivo da acumulação dos agentes de contraste na zona tumoral, em que atinge o seu pico passado 4 horas da injeção.
Finalmente, na seguinte imagem está representada a percentagem de gadolínio reciclada a partir da urina dos pacientes, quando foram retirados parcialmente e completamente os fosfatos presentes na urina. É possível então observar que, quando foram retirados os fosfatos parcialmente, foi reciclado aproximadamente 40% do gadolínio presente. No entanto, quando foram retirados completamente todos os fosfatos, foi reciclado 70% do gadolínio presente na urina. Com base nestes resultados, é possível concluir que o gadolínio inserido em polioxametalatos revestidos por quitosana e imidazol, quando injetados em células tumorais, especificamente células do cancro da mama, têm entre 80% a 100% de viabilidade para concentrações até 500 microgramas por mililitro. A sua viabilidade começa a diminuir progressivamente para concentrações superiores. É possível também concluir que os compostos com gadolínio se acumulam especificamente nas zonas tumorais e atingem o seu pico de acumulação passado 4 horas da injeção dos compostos. Por último, conclui-se também que é possível reciclar entre 40% a 70% do gadolínio presente na urina de pacientes que realizaram uma ressonância magnética. A mensagem que eu quero passar com este trabalho é que, graças às suas propriedades paramagnéticas, o gadolínio, quando é injetado nos pacientes que vão realizar uma ressonância magnética, vai melhorar a qualidade das imagens obtidas. Quando o gadolínio é inserido num polioxametalato revestido por quitosana e imidazol, vai ser uma mais-valia, uma vez que existe uma grande gama de concentrações a que estes compostos podem ser injetados e que mantêm a viabilidade acima dos 80%, o que significa que têm uma baixa toxicidade. Estes compostos acumulam-se especificamente nas zonas tumorais, o que é vantajoso, uma vez que são essas as zonas de interesse em obter as imagens. Assim, de uma forma geral, conclui-se que o gadolínio, em polioxametalatos revestidos por quitosana e imidazol, são viáveis de serem injetados e mantêm a qualidade das imagens. Além disso, obtendo a urina dos pacientes que realizaram a ressonância magnética, é possível reciclar entre 40% a 70% do gadolínio presente na urina, impedindo assim a sua acumulação no ambiente e a poluição de solos e águas.